Olá, meu nome é Vinícius Soares, eu sou estudante de medicina do UniBH em Belo Horizonte e hoje a gente vai dar sequência falando um pouquinho sobre a anemia e mais especificamente vamos aprofundar nas anemias microcíticas e hipocrômicas. Então, só para já estabelecer desde o início, existem várias formas da gente classificar as anemias. Por exemplo, a gente poderia estar aqui classificando como as anemias hipoproliferativas e hiperproliferativas, mas a gente vai fazer uma abordagem onde a gente vai dividir as anemias a partir do VCM e do HCM, que já foram estudados nas aulas passadas, e vamos dividir, então, as anemias em microcíticas, normocíticas e macrocíticas, e anemias hipocrômicas e normocrômicas. Então, só para a gente mais ou menos relembrar, as anemias microcíticas geralmente também são hipocrômicas, portanto, possuem tanto VCM quanto HCM diminuídos. E os maiores exemplos são aquelas anemias relacionadas com ferro, ferroprive sideroblástico, as anemias de doença crônica, alfa e beta-talassemias. Geralmente, uma hemorragia crônica também pode cursar com esse tipo de anemia, uma vez que ela causa uma anemia ferropriva secundária ao sangramento. Dentre as anemias normocíticas e normocrômicas, a gente vai ter como o maior exemplo aqui para a gente a anemia falciforme. Mas existem outros tipos de anemia também, como a anemia por hemorragia aguda, uma anemia aplásica. Dentre as anemias macrocíticas, a gente não pode achar que vai ser hipercrômica, porque são raros os casos de anemia hipercrômica. Então, geralmente, a macrocítica também cursa com normocromia. E aí fica com o VCM elevado, mas o HCM dentro dos valores de referência. E aí a gente tem a anemia perniciosa, por deficiência de fator intrínseco, geralmente uma causa autoimune que vai causar, a anemia por alcoolismo, por medicamentos, a megaloblástica por deficiência de folato, vitamina B12, e também as anemias hemolíticas em geral, como uma anemia hemolítica autoimune. Perfeito. Então, eu sei que o VCM me fala sobre o tamanho da célula, então, do eritrócito, então ele vai me falar se ela é microcítica, normocítica ou macrocítica. E o HCM me fala sobre a cor, se ela é hipocrômica ou normocrômica. Mas como que eu cheguei nesses resultados? Também já foram abordados nas aulas anteriores, mas só para relembrar. O VCM eu divido o hematócrito pela hemácia desse indivíduo e multiplico por 10. O HCM eu divido a hemoglobina pela hemácia e multiplico por 10. E o CHCM eu divido hemoglobina por hematócrito e multiplico por 100. Por isso é o único resultado que a gente tem em porcentagem. A primeira coisa que você, aluno, tem que desmistificar desde já é que a anemia ela não é uma doença. Você não vai dar diagnóstico de anemia. A anemia ela é sempre secundária a alguma causa. Então, sempre que a gente identificar anemia no paciente, a gente tem que buscar a causa dessa anemia para tratar a causa dessa anemia, ok? Então, o paciente, quando ele chega para mim, como que eu posso suspeitar que ele está diante de um quadro de anemia? Então, para isso, a gente tem a síndrome anêmica, ou seja, a gente tem um monte de sinais e sintomas que podem nos fazer suspeitar desse quadro de anemia. Então, pegando aqui na figurinha onde a gente tem ali o cardiopulmonar desse paciente, né? Esse paciente ele pode estar apresentando dor torácica, palpitação, descompensação de patologias cardiovasculares ou respiratórias. Ele pode estar tendo uma dispneia em repouso ou em pequenos esforços. E isso tudo pode ser um diagnóstico diferencial resultado de uma anemia. Agora, na parte mais central, do sistema nervoso central, eu posso pensar em descompensação das patologias cerebrais, posso pensar em tontura, tontura postural, vertigem, cefaleia, pode ser uma síncope, astenia, alteração do sono, alteração do humor, anorexia. Posso ter nesse paciente quadros mais variados também, como diminuição do rendimento físico e intelectual e diminuição da libido.
além de extremidades frias, pode ter dor vasoclusiva, cansaço, não é isso? Então, assim, são vários os quadros que podem nos fazer suspeitar de uma anemia. Mas como que ficaria isso ao exame físico? Se esse indivíduo está com uma baixa de hemoglobina, que caracteriza a anemia, ele pode estar também com uma baixa de hematócrito, não necessariamente, mas pode estar. E ele pode se apresentar ali com uma palidez de pele mucosa, pode estar com a pele fria, ele pode estar tendo uma destruição de hemácias muito grande, causando uma esplenomegalia. Existem alguns sinais que mostram que esse paciente pode estar tendo hemólise, como glossite, quelite angular, icterícia. Esse paciente ele pode estar com taquicardia, aumento da pressão de pulso, sopros de ejeção sistólico, diminuição da pressão arterial sistólica e diastólica, diminuição da pressão arterial diastólica, hipotensão arterial, edema periférico e arritmia cardíaca, ou seja, todos os quadros cardíacos aqui. Ele pode estar com letargia, confusão mental, e se ele tiver uma anemia por hemorragia, ele pode estar com hipovolemia, taquicardia, perda da consciência e até entrar em choque. O indivíduo anêmico ele vai apresentar respostas fisiológicas adaptativas ao quadro de anemia. Porque se ele não tem hemoglobina, se ele está num quadro anêmico, ele está tendo pouca oxigenação do seu corpo como um todo. Então, a primeira resposta que ele tem é fazer um aumento da perfusão órgão-seletiva. O que é isso? É fazer um shunt, é direcionar sangue para aqueles órgãos mais nobres. E o primeiro órgão a ficar hipoperfundido é o mesentério, seguido ali de pele e rim. Se o rim fica hipoperfundido, ele fica em hipóxia, o que ele vai fazer? Vai liberar EPO para tentar fazer a medula ficar mais hiperproliferativa. Só que isso, no longo prazo, pode gerar uma falência dessa medula, né? Vai gerando uma exaustão medular. Além disso, esse indivíduo está recebendo pouca oxigenação no tecido. Então, o que o sistema pulmonar dele vai fazer? Vai aumentar a frequência respiratória, tentando ofertar mais oxigênio para melhorar a oxigenação e o carregamento de oxigênio pelas hemoglobinas funcionantes. Além disso, esse indivíduo vai ter vasodilatação, vai gerar uma diminuição da resistência periférica, vai tentar chegar mais sangue no coração e vai aumentar a frequência cardíaca, tentando mandar esse sangue mais rapidamente para os tecidos. E isso gera, então, um aumento do débito cardíaco em função desses aumentos de frequência cardíaca e diminuição de resistência vascular periférica, e não por causa de um aumento da força de contração. Bom, e como que eu posso avaliar a função da medula desse paciente para saber se ela está respondendo de maneira hiperproliferativa ou hipoproliferativa ao quadro de anemia dele? Então, o que a gente tem que avaliar é o valor absoluto, né, dos reticulócitos e não o seu percentual, porque eu posso ter uma diminuição de reticulócitos, mas percentualmente aumentar esse valor. Eu posso ter lá 8, 10% de reticulócitos, mas só que quando eu vejo números absolutos são menor do que aquele que eu teria no indivíduo normal. Então, isso aqui representaria um quadro de anemia hipoproliferativa, com o médico podendo ser enganado quando ele olha em percentual. Então, sempre olhar um número absoluto de reticulócitos para fazer essa avaliação. Acaba que nas disciplinas na faculdade a gente às vezes pode olhar os números percentuais para já ir acostumando, mas o ideal seria sempre focar no número total de reticulócitos. Então, tem vários quadros de anemia, por exemplo, hipoproliferativa, onde o indivíduo, a medula não consegue responder ao quadro anêmico desse paciente. Então, por exemplo, se esse indivíduo ele tem uma deficiência de ferro, ele sequer consegue fazer as hemoglobinas, que tem o grupo M contendo ferro. Se ele tem a deficiência de B12, folato, ele não consegue fazer o ciclo, né, do celular, e ele não consegue entrar em divisão, então ele não produz células também do sistema sanguíneo. Se ele tem uma insuficiência renal crônica, esse rim já não produz EPO para estimular a medula a entrar em proliferação. Se ele tem um hipotireoidismo, a gente sabe que os hormônios, né, T3, T4,
eles interagem, né, com o EPO e estimulam a medula a se tornar hiperproliferativa. Então, esse indivíduo também não consegue produzir células sanguíneas. O hipertireoidismo, pelo contrário, além de inibir a medula, ele aumenta a destruição dos eritrócitos, impedindo também aqui essa medula de ficar funcionante. Além de outras condições, por exemplo, se você pega deficiência androgênica, né, os hormônios androgênicos, eles estimulam a proliferação e o estrógeno suprime. Então, o indivíduo que está com deficiência de andrógenos também vai ter uma medula hipoproliferativa. Se você tiver, por exemplo, uma insuficiência de adrenal, a gente sabe que o glicocorticoide também atua em conjunto, sinergicamente com o EPO, estimulando a medula. Então, esse indivíduo também teria um quadro de hipoproliferação celular. E aí, anemia aplásica, sideroblástica é o excesso de ferro, né? Torna a medula hipoproliferativa, né? Dificulta todo o funcionamento da maquinaria medular. E, por outro lado, a gente tem as anemias hiperproliferativas, onde a medula está respondendo de forma, digamos, adequada ao quadro de anemia, tentando suprimir aquela ausência de hemoglobinas ou hemácias que podem estar circulantes nesse paciente. E aí, então, a gente vai ter os quadros de sangramento, principalmente sangramentos agudos, né? Porque no sangramento crônico, a baixa de ferro gera uma anemia ferropriva, então o indivíduo não teria condição de fazer as hemoglobinas mais. Hemoglobinopatias, doenças autoimunes, válvulas cardíacas, né, que podem gerar aumento da destruição celular. Isso tudo vai gerar um quadro onde a medula consegue responder e tentar diminuir a gravidade do quadro anêmico. Mas como eu adiantei para vocês, nós vamos focar a divisão das nossas anemias em anemias microcíticas, normocíticas e macrocíticas, hipocrômica e normocrômica, utilizando para isso o VCM e o HCM. E a primeira das anemias microcíticas e hipocrômicas que nós vamos abordar é a anemia ferropriva. E para entender a anemia ferropriva e seus exames, a gente tem que entender um pouquinho da cinética do ferro no organismo. Senão a gente vai ficar só decorando e não vai conseguir pensar o quadro clínico desse paciente. Então, a gente tem as reservas de ferro no organismo. 75% do nosso ferro está dentro das nossas hemoglobinas, lá no grupo M, né, dessas hemoglobinas. 25% do nosso ferro está dividido entre intestino e baço, na forma de ferritina, no intestino, que é uma reserva de ferro um pouco mais acessível, e a hemosiderina lá no baço, que é um estoque de ferro menos acessível, mais estável. 2% do nosso ferro está na transferrina. A transferrina é uma proteína produzida no fígado que vai funcionar como carreador de ferro no organismo. Ela que vai levar o ferro para aqueles órgãos que precisam de ferro para funcionar. Por exemplo, medula óssea. É a transferrina que pega o ferro dos estoques, ou seja, do baço e do intestino, e vai carregar esse ferro até a medula óssea para que ela possa produzir o grupo M da hemoglobina que contém esse ferro. E a gente pode usar essa transferrina também como um marcador. Geralmente, essa transferrina ela tem um percentual de ocupação dela, digamos assim, de 30%. Se ela está muito ocupada, ela está com mais de 30% ocupada, a gente pensa em um quadro de hemosiderose. Agora, se ela está com menos de 30% ocupada, a gente começa a pensar num quadro de anemia ferropriva, porque ela estaria carregando pouco ferro. Então, eu teria pouco ferro disponível para ofertar para essa transferrina e pouco ferro chegaria na medula. O que nós vamos fazer agora é tentar transformar todo esse conteúdo em um desenho. Eu não tenho como apontar com a setinha do mouse aqui para vocês o que eu estou falando na figura. Então, eu vou tentar direcionar com o comando de voz, onde que a gente vai olhar na figura e vamos tentando construir o conhecimento juntos. Então, antes da gente ir lá para a figura, deixa eu só mostrar mais algumas coisinhas para vocês.
Existem duas fontes de ferro que a gente pode ter no organismo. A fonte de ferro endógeno, que vai vir principalmente da hemólise, uma vez que 75% do meu ferro está dentro das hemácias, e essas hemácias têm um tempo de vida útil lá de 120 dias, elas vão ser destruídas no baço, e eu não vou jogar esse ferro fora, eu vou reaproveitá-lo. Então, essa hemólise natural do meu organismo é a maior fonte de ferro endógeno. O que pode acontecer é eu estar num quadro de hemólise aumentada e ter esse ferro também aumentado lá no organismo. Então, eu tenho essas fontes de ferro exógeno que eu posso ingerir na dieta, seja do grupo M animal ou seja do grupo do ferro 2+, né, que é o ferro vegetal, e tenho o ferro endógeno, que vem principalmente lá da hemólise, né? E como é que o meu organismo vai entender que ele precisa ou não absorver ferro exógeno, ou se eu vou simplesmente excretar esse ferro nas fezes? Isso tudo tem um controle, né? Principalmente lá no enterócito. Então, assim que o ferro ele entra para dentro do enterócito, ele só tem dois caminhos a seguir. Ou ele vai ser armazenado dentro do enterócito, numa forma férrica que é de armazenamento, que é chamado de ferritina, ou ele vai atravessar agora não mais a membrana lateral e apical, mas a membrana basal desse enterócito, lá onde está a ferroportina, e vai adentrar, né, dentro do nosso sistema sanguíneo e vai se ligar ali na transferrina, que é uma proteína produzida pelo fígado, onde ela vai poder levar esse ferro para diversos órgãos que necessitam do ferro para um bom funcionamento. Então, o nosso organismo, ele controla a quantidade de ferritina que eu tenho lá no enterócito, e se eu tiver muita ferritina armazenada, ele diminui a absorção do ferro do 2+, de grupo vegetal, e do M de grupo animal, e se a transferrina estiver muito saturada, lembra que ela tem que estar ali por volta de 30%? Se ela estiver muito saturada, eu promovo, inclusive, descamação do intestino, porque eu perco o enterócito, eu perco também depósitos de ferritina com essa descamação. Então, assim, eu vou controlando a quantidade de ferro que vai ser absorvida pelo meu organismo. Mas eu preciso também excretar esse ferro. Só que o meu organismo ele não tem bons meios de excreção de ferro, por isso que ingerir ferro em excesso é extremamente perigoso. Então, a excreção de ferro, ela se dá principalmente aí pelas vias fecal, renal e menstrual, mas há relatos também de perda de ferro pelo suor. Chegamos, então, na imagem que eu queria que vocês gravassem. Então, tudo que a gente falou aqui agora se resume nessa imagem que eu fiz para vocês. Eu gosto de fazer essa imagem com animação, no PowerPoint, que fica mais fácil de mostrar o que eu quero, ou às vezes numa aula mais presencial eu vou mostrando para vocês. Mas, como aqui está em gravação, né, eu vou tentando guiar pelo áudio, né, onde que vocês vão ver. Então, a gente vai olhar aqui do lado esquerdo da figura, a gente tem aqui o enterócito, né, e da membrana apical, ou seja, na parte de cima do enterócito, onde eu tenho as células aqui em bordas de escova, eu tenho um canal, que é um canal chamado DMT, que é um canal para íons divalentes. Então, ele absorve qualquer íon divalente, qualquer íon que tenha carga 2+. Então, quando eu ingiro um alimento de base vegetal, ele contém ferro na forma 3+, e ele é convertido na forma de ferro 2+, para atravessar esse canal DMT, de íons divalentes, e entrar agora para dentro do enterócito. Então, dentro do enterócito, eu vou ter ferro na forma de 2+. E esse ferro 2+, ele vai ficar ali e vai esperar também o ferro do grupo M, que está presente nos alimentos de origem animal, por isso a carninha aí. Então, esse ferro do grupo M, ele tem um receptor na membrana só para ele não compete com outros íons, com outros grupos. Então, ele é mais facilmente absorvido do que o ferro de origem vegetal. Então, esse ferro M ele entra pela membrana basolateral, porque ele entra pelo lado do enterócito. E aí eu tenho agora lá dentro do meu enterócito tanto o grupo M quanto o grupo ferro 2+.
E esses grupos de ferro, eles só têm dois caminhos a seguir. Ou eles vão ser armazenados na forma de ferritina, dentro desse enterócito, ou eles vão lá para baixo do enterócito, onde eles vão poder atravessar uma proteína de membrana e adentrar, então, a corrente sanguínea. Todo esse caminho, ele vai ser controlado ali pela ferroportina, que é o canal por onde o ferro vai atravessar para adentrar a corrente sanguínea, vai ser controlado por epsidina e efaestina, que são proteínas ali da membrana basal do enterócito. Então, são essas proteínas que vão controlar a saturação e a entrada do ferro para dentro do meu organismo e que vão converter aquele ferro 2+, que eu tinha dentro do meu enterócito, novamente para ferro 3+. E aí a transferrina, que estava lá no meu fígado, vai poder pegar esse ferro 3+, e, por exemplo, levar esse ferro lá para a medula óssea, para que a medula óssea consiga fazer o grupo M da hemoglobina e então fazer a eritropoese. Então, olha só, perceba que eu tinha lá no meu enterócito, no grupo vegetal, ferro 3+, para ele entrar no enterócito, eu converti ele em ferro 2+, e depois que ele sai do meu enterócito e vai para a corrente sanguínea, eu tenho que reconvertê-lo a ferro 3+, para ele poder ser carreado pela transferrina do fígado e levado para a medula óssea. Mas a ferritina não é a única forma de armazenamento que eu tenho de ferro no meu organismo, né? Eu tenho a outra forma, que é a forma do baço. Então, agora, na figurinha da direita, o que eu tenho? Eu tenho um ferro mais de origem endógena. Na hora que eu alimento, né, de grupos de origem animal ou vegetal contendo ferro, eu estava trazendo ferro lá de origem exógena. O baço, ele me dá ferro de origem endógena, geralmente pela hemólise da hemoglobina. Então, eu pego essa hemoglobina, faço a lise dela lá no sistema retículo endotelial, né, do baço, através de fagocitose, né, os macrófagos desse sistema retículo endotelial vão fagocitar esse eritrócito, vão destruir, e a destruição vai liberar tanto o grupo M quanto o grupo globina, por isso hemoglobina. E esse grupo M, ele pode ser retirado dele o ferro 2+. E esse ferro, ele tem dois caminhos também para seguir. Ou ele vai ser armazenado no baço, só que agora na forma de hemosiderina e não mais de ferritina, ou ele pode novamente ser transferido para ser convertido a ferro 3+, e aí ser transportado pela transferrina até a medula óssea. A hemosiderina, que é a forma de armazenamento aqui do meu baço, ela é uma forma menos acessível, ou seja, eu tenho o ferro sérico, que é a forma circulante e mais acessível, que é o ferro que eu levo para a minha medula. Se essa transferrina estiver pouco saturada, estiver carregando pouco ferro, ela vai tentar buscar primeiro na ferritina. E, posteriormente, se a ferritina também não estiver muito disponível, ela vai buscar esse ferro lá na hemosiderina. Então, agora que você já tem essa figura em mente, a gente consegue entender os estágios da anemia ferropriva e entender os exames que eu utilizo para compreender cada um desses estágios. Então, por exemplo, se eu falo que eu dosei ferritina, ou se eu dosei hemosiderina, eu sei que eu estou dosando ferros na forma de armazenamento do enterócito e do baço. Se eu falo que eu dosei transferrina, ou se eu dosei ferro sérico, eu estou dosando a proteína que faz o carreamento do ferro, ou eu estou dosando o ferro que está circulante. Se eu falo que eu estou verificando o índice de saturação da transferrina, saturação é o quanto de ferro que essa transferrina está levando. Lembra que ela tinha que estar em 30%? Se ela estiver levando mais ferro do que isso, ela vai estar muito saturada. Se ela estiver levando pouco ferro, ela vai estar pouco saturada, diminuindo o índice de saturação da transferrina. E a capacidade total de ligação ao ferro é basicamente o contrário do índice de saturação. Se eu tenho uma transferrina muito saturada, geralmente ela vai ter uma capacidade total de ligação
diminuída. E se eu tenho uma transferrina com pouco ferro, a capacidade total de ligação dela está aumentada. Daqui a pouco a gente vai ver que só tem uma situação que isso não acontece, mas eu te explico por que não acontece. Então eu falo que a transferrina é como se fosse um ônibus que leva ferro para a medula óssea. Leva ferro do interócito, leva ferro do baço, lá para a medula óssea. E esse carrinho, ele tem 10 assentos. Geralmente eu tenho que levar 3 ferros e deixar 7 lugares vazios nele, para dar esse índice de 10, 3 para 10 ou 30%. Então, se eu estou levando mais do que 3 ferros nesse meu carrinho de transferrina, ela vai estar com muitos assentos ocupados, muito saturado, muito cheio, e o índice de saturação aumenta. E a capacidade de levar novos ferros, ou capacidade total de ligação da ferritina, vai ficar diminuído. Agora, se esse carrinho ele tinha que levar 3 passageiros, ele só está levando um passageiro, que é o ferro, ele tem um índice de saturação muito baixo, está muito vazio, poderia levar mais. Agora, a capacidade total de ligação, né, do ferro está muito aumentada, porque tem muitos assentos vazios. Então, vamos ver agora para a anemia ferropriva. Quais são esses estágios e o que vai diminuir nos meus exames ou o que vai aumentar? Como que eu vou perceber isso laboratorialmente? Então, o primeiro estágio da minha anemia ferropriva é chamado de estágio pré-latente, porque eu ainda não tenho microcitose nesse período. O que está acontecendo? Eu tenho reservas séricas, ou seja, ferritina e hemosiderina, diminuídos, mas o meu ferro circulante, o ferro sérico, ele está mantido, ou seja, eu peguei, tirei o ferro lá da minha dispensa, né, da minha forma de armazenamento, do interócito e do baço, para suprir aquela transferrina para que ela pudesse levar o ferro lá para a medula. Ou seja, eu perdi só ferro de armazenamento, mas o ferro circulante está ok, a minha medula ainda está recebendo ferro. Então, eu tenho só uma diminuição das formas de reserva. Agora, no estágio latente, eu já não tenho mais o ferro de reserva, que são ferritina e hemosiderina, para suprir a minha transferrina com ferro. Então, eu vou ter também a diminuição agora do ferro circulante. E se eu não tenho ferro circulante, eu não tenho ferro chegando na minha medula. Se eu não tenho ferro chegando na minha medula, começa a ter problema na eritropoese. Eu não consigo fazer a molécula de hemoglobina. E se eu não faço hemoglobina, eu tenho anemia. E aí essa anemia vai ter uma característica que é ser microcítica. Começa a produzir eritrócitos pequenos. Se eu tenho eritrócitos pequenos convivendo com eritrócitos grandes, normais, que ainda estavam na minha circulação, eu tenho aquela diferença de tamanho entre as células. Eu tenho anisocitose, eu tenho um aumento do meu RDW. E como que vai ficar a CTLF, a capacidade total de ligação ao ferro? A capacidade total de ligação ao ferro vai estar aumentada, porque a capacidade total é como se fosse o número de cadeiras vazias no meu carrinho de transferrina. Se eu estou levando pouco ferro agora para a medula, tem muita cadeira vazia, tem muito espaço vazio, aumenta a minha capacidade total de ligação ao ferro. E como eu estou levando pouco ferro, o índice, o número de cadeiras ocupadas está baixo. É como se eu estivesse levando um ferro e eu tinha que levar 3. Então, o índice de saturação da transferrina está agora baixo. Tem pouca gente, tem pouco ferro sendo levado. Então, diminui agora no estágio latente as formas de armazenamento, ferritina e hemosiderina, diminui o ferro sérico, que é o ferro que está sendo transportado, e como o número de ferros sendo transportados está diminuído, o índice de saturação da transferrina também está diminuído. E a capacidade da transferrina de levar mais ferro está aumentada, por isso a capacidade total de ligação ao ferro aumentada. Assim eu vou enxergar o exame desse paciente. Até que eu chego num estado de anemia propriamente dito, onde eu tenho esgotamento total das minhas reservas de ferro, né? Tenho esgotamento do ferro sério, diminuição da hemoglobina
e aí eu vou ver esse quadro bem exacerbado nesse paciente. Então, a anemia ela vai seguindo esse estágio, do pré-latente para o latente, até chegar na anemia propriamente dita, que quando ela vai cronificando, eu vou perdendo, né, essa diferença do RDW. Bom, se você ainda não entendeu todo esse ciclo do ferro no seu organismo, eu vou tentar te explicar isso agora por uma analogia, tá ok? Então, talvez você possa pausar esse vídeo e ler esse slide, que está um pouco poluído, sim, que é para ter tudo num slide só, já que você pode parar esse vídeo e ler. Mas basicamente é o seguinte: você é como se fosse a sua medula. A sua medula tem fome de ferro e você tem fome de comida. A mesa da sua casa, ela tem comida fácil lá para você comer. É como se fosse o ferro sérico, o ferro circulante. E a sua despensa tem um monte de comida lá armazenada, que é como se fosse o ferro armazenado na forma de ferritina e hemosiderina. Se você tem fome, o que você faz? Você vai lá na mesa da sua casa, come a comida mais fácil, mais disponível, e a sua medula faz a mesma coisa. Ela vai lá na transferrina, pega aquele ferro sérico e come aquele ferro sérico. É fácil. Agora, se a comida na mesa da sua casa acabar, o que você faz? Você vai lá na despensa e repõe comida na mesa da sua casa e continua comendo. Assim também faz a medula. Assim que o ferro sérico diminui ou esgota, o organismo repõe esse ferro sérico através dos seus estoques de ferro. Agora, se você não repuser aquela comida no estoque da sua casa, vai chegar um momento que esse estoque vai acabar. Mas nem por isso a comida na mesa da sua casa acabou. Você ainda tem comida na mesa da sua casa, você ainda consegue comer. E aí a gente está no estágio pré-latente. Agora, você vai continuar comendo e a comida da mesa da sua casa vai acabar. Mas lembrando, não tem mais comida lá na despensa para repor a comida na mesa da sua casa. Mas nem por isso você ainda está com fome. Você acabou de comer aquela comida que estava na mesa da sua casa. Então você entrou no estágio latente. A mesma coisa acontece lá com a medula. Ela acabou de receber ferro da transferrina, mas esse foi o último ferro que a transferrina poderia dar para ela. Não tem mais na dispensa, na hemosiderina e na ferritina, não tem mais ferro circulante, mas a medula acabou de receber esse ferro. E aí a gente vai chamar isso do estágio latente. E por fim, você agora não tem mais comida na mesa da sua casa, não tem comida na despensa e bateu a fome. Assim também vai acontecer com a medula. Não tem comida para ela, né? Não tem ferro para ela na despensa, não tem ferro circulante e ela agora precisa de ferro para fazer os eritrócitos e não está mais conseguindo fazer. Então, nesse momento, a gente fala que chegou na anemia propriamente dita e a gente tem repercussões clínicas nesse paciente, como a gente mostrou nas síndromes anêmicas no início dessa aula. E aqui eu fecho para vocês como que a gente faz o diagnóstico da anemia ferropriva. O padrão ouro seria uma punção de medula óssea, um mielograma, mas nem sempre isso vai ser possível. E eu posso me usar de recursos um pouco menos invasivos, né, para diagnosticar esse quadro de anemia. Então eu vou usar os padrões bioquímicos, né? Vou coletar sangue periférico ali do paciente, sangue venoso, e vou fazer aqui a análise. O ferro sérico é aquele ferro 3+, que está sendo transportado pela transferrina, que vai estar diminuído. A transferrina é a própria proteína que transporta esse ferro, né? Ela é uma proteína de fase aguda invertida, ou seja, quando eu tenho quadros de infecção, inflamação, ela tem uma diminuição na sua produção em prol de outras proteínas, né, inflamatórias que vão estar mais aumentadas, e ela também estará diminuída, ou normal. A ferritina, que é o indicador de estoque de ferro nos enterócitos, vai depender muito do momento que a gente pegar essa anemia, mas ela vai tender a uma diminuição. A hemosiderina segue o mesmo padrão da ferritina, só que é o estoque do baço. O índice de saturação da transferrina, né, também vai ter essa diminuição da saturação, enquanto que a capacidade total de ligação ao ferro, também chamado, né, quando a gente usa na sigla em inglês de TBIC,
ela vai estar aumentando no decorrer desse quadro de anemia. Então, agora que a gente acabou a anemia ferropriva, a gente vai começar a anemia de doenças crônicas. Então, quando a gente pensa em doenças crônicas, assim, existem várias, mas basicamente a gente vai pensar em infecção, inflamação e neoplasias, tá ok? Então, por que uma doença inflamatória crônica gera anemia? Imagina o seguinte, se você tem uma neoplasia, tem uma proliferação celular, ou se você tem uma infecção, que tem um micro-organismo, todos esses processos dependem muito do ferro para sobreviver, para sobressair. Então, o que o organismo vai fazer? Ele vai tentar ter uma resposta de não fornecer ferro para que essa infecção, essa inflamação, essa neoplasia não progrida, não sobreviva nesse organismo, tá certo? Então, quais os exames que vão nos ajudar a distinguir a anemia ferropriva de uma anemia de doença inflamatória crônica? Basicamente, mielograma, vai ter presença de ferro nos macrófagos do sistema retículo endotelial, e a cinética de ferro, que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas antes a gente vai ver um pouquinho sobre a fisiopatologia. Então, agora a gente vai começar a falar aqui sobre a fisiopatologia, né, da anemia por doença crônica. Esse slide especificamente, a gente consegue ver aí a diminuição relativa dos níveis de EPO que vai acontecer nesses pacientes. Mas existem ainda dois outros fatores que levam esse indivíduo com, anemia, com doença crônica até anemia, que é um distúrbio na hemostasia do ferro e uma diminuição da sobrevida dos eritrócitos. Isso a gente vai mostrar daqui a pouco no outro slide. Esse slide aqui, a gente vai falar sobre a diminuição do EPO nesse paciente. Então, se esse indivíduo tem uma infecção ou uma neoplasia, ele ativa macrófagos que vão liberar algumas citocinas inflamatórias ali, interferon gama, TNF-alfa, interleucina 1 e 6. Todas elas vão ter ação supressora dos progenitores eritrocitários, ou seja, vão diminuir a eritropoese. Diminuindo a eritropoese, vai diminuir também o número de hemoglobina circulante, também de hemácias, e vai ter um quadro de anemia e de hipóxia renal. Bom, mas se eu tenho hipóxia renal, de certa forma vai ser bom, porque esse rim vai liberar EPO e vai produzir células, vai estimular a medula a produzir células. Mas não é o que ocorre. O poder que a citocina exerce é maior do que o que a hipóxia exerce sobre o rim. Por isso que o menos está maior e o mais lá no EPO está menor. Ou seja, o poder supressor das citocinas é mais forte do que o poder estimulador do EPO nessa situação. Então, a nossa medula não consegue responder de forma eficiente a esse quadro de hipóxia renal e o indivíduo permanece com o quadro de anemia. Vamos ver agora as outras formas. Então, aqui nesse quadrinho, a gente consegue juntar todas aquelas relações que a gente falou na situação anterior, né, de diminuição da vida eritrocitária, da diminuição da absorção de ferro e da diminuição de EPO. Veja lá, a gente tem a infecção, a inflamação ou a neoplasia, liberando aqueles mesmos elementos, aquelas mesmas citocinas do quadro anterior, lá pelos macrófagos, né, o interferon, o TNF-alfa, interleucina 1 e 6. Então, o que isso vai fazer? Ela vai aumentar, vai estimular a atuação da epsidina, que está lá na membrana basal do enterócito, e essa epsidina, quando ela está superexpressada, ela inibe a ferroportina. Ferroportina é o canal por onde o ferro que está dentro do enterócito, né, aquele ferro 2+, aquele ferro do grupo M, né, ele poderia ser armazenado na forma de ferritina ou atravessar a membrana basal desse enterócito através da ferroportina e virar o ferro sérico, não é isso? Só que a epsidina aumentada inibe essa ferroportina, não deixa esse ferro do grupo M e esse ferro 2+, entrarem para dentro da circulação e virar ferro sérico e ser transportado lá pela transferrina que é feita no fígado. Então, o que eu tenho? Como consequência é a diminuição do meu ferro sérico. Eu fico tendo ferro de armazenamento, mas ferro sérico circulante não, porque eu não posso correr o risco desse micro-organismo, dessa neoplasia, utilizar esse ferro para alto benefício, né, e prejuízo do meu organismo. Além disso, essas citocinas, elas promovem a apoptose.
e também diminuem os receptores que promovem síntese de EPO. Então, todo esse quadro de se eu não tenho ferro sérico, eu não faço hemoglobina, anemia. Se eu tenho aumento de apoptose lá dos eritrócitos, eu tenho diminuição das hemácias circulantes, consequentemente da hemoglobina, também tem um quadro de anemia. E se eu tenho o rim produzindo menos EPO, eu tenho menos estímulo para minha medula ficar hiperproliferativa e também gera esse quadro de anemia. Então, todo o quadro desse paciente é favorável para ele ter uma síndrome anêmica. Outro tipo de anemia, microcítica e hipocrômica, que a gente já até estudou nas aulas anteriores, foram as talassemias, né? Tanto a beta quanto a alfa-talassemia. No caso específico da beta-talassemia, ela é controlada por 2 genes. Como que a gente vai entender de forma bem prática, assim, para a gente entender? Tá vendo esses betas menor ali? Beta, beta mais, beta zero? Vamos pensar o seguinte, é como se o beta fosse o gene funcionante, o beta mais como se fosse o gene funcionando mais ou menos, e o beta zero é aquele gene que não está funcionando. Então, o indivíduo que ele tem um gene beta funcionante e um gene beta mais ou menos funcionante, ele é um indivíduo que é assintomático. Por que ele é assintomático? Ele ainda tem 50% das suas hemoglobinas sendo a hemoglobina A1, aquela que tem as 2 cadeias alfas e 2 betas, ou seja, ele tem uma quantidade ainda razoável da principal forma de hemoglobina do adulto. Lembrando aqui, ó, que eu tenho esse balãozinho com os quadros de referência. Ele tinha que ter 96% dessa hemoglobina, mas ele não tem. Ele tem 50% apenas. Então, ele não tem... ele tem hemoglobina fetal, 40%, bem aumentada, né? Hemoglobina A2, ela só chega a esse limite de 10%, também está aumentada. Então, ele não tem nenhuma hemoglobina patológica. Todos os tipos de hemoglobina dele são fisiológicas, né, que podem ser encontrados no adulto, mas estão em uma proporção que não se era esperada. Então, isso caracteriza o quadro da beta-talassemia dele. Bom, o indivíduo que tem um quadro intermediário, ele já começa a ter sintomas. Mas como que são os genes desse indivíduo? Ou ele tem um gene funcionante com outro beta zero, que é nada funcionante, ou ele tem 2 genes que funcionam mais ou menos. É como se desse um gene funcionante. Então, esse indivíduo ele já vai começar a ter alteração, né, nas hemácias, na hemoglobina, no hematócrito, vai ter alteração no VCM e no HCM dele, né, dando essa anemia microcítica hipocrômica. E o indivíduo que tem 2 genes nada funcionantes, ou um gene funcionando mais ou menos e um nada funcionante, é o indivíduo que vai ter a beta-talassemia bem grave, né? Ele nem produz hemoglobina A1+, ele produz 90% da hemoglobina fetal e 10% de hemoglobina A2, que é o máximo que a gente consegue produzir. Então, ele vai ter aí todo o VCM e o HCM muito diminuído, assim como hemácia, hemoglobina e hematócrito. Bom, aqui eu vou passar bem rapidinho, porque a gente já falou nas aulas anteriores, mas só vai mostrando, né, na primeira figurinha. A gente tem a mesma quantidade de alfa para beta. Na beta-talassemia, é a doença do beta. Então, esse indivíduo ele não consegue produzir a cadeia beta da globina, e por isso, quando a gente vai descendo na figura, todos os quadradinhos que tem beta têm setinhas menos, mostrando que está diminuído nesse paciente. E quanto menos globina beta ele possui, mais globina alfa está em excesso. E o marcador em azul nas alfas mostra aquela quantidade de globinas alfas em excesso que não tem um correspondente para se ligar ao beta, que está faltando. Então, esse indivíduo ele vai ficando num quadro cada vez mais grave, produzindo cada vez menos hemoglobina A1, porque ele não tem a cadeia beta para fazer as 2 alfas com as 2 alfas com as 2 betas. Então ele começa a misturar alfa com delta, fazendo hemoglobina A2, alfa com gama, fazendo hemoglobina fetal, até que ele chega num momento que ele não tem nada de hemoglobina beta, e ele tem que fazer somente, né, a hemoglobina fetal e a hemoglobina A2, sendo um quadro de anemia muito grave, com esplenomegalia, aumento de bilirrubina indireta,
e a anemia microcítica hipocrômica bem característica, ok? Mas se você tem dúvida aqui, pode pegar na aula anterior e vai ter bem mais explicado, com muito mais calma, mostrando como se formam, né, os diferentes tipos de hemoglobina. Acho que vale a pena. Então, agora a gente começa a falar das alfa-talassemias. E se eu tenho a doença do alfa, quer dizer que esse indivíduo não produz a globina alfa. E sendo a globina alfa sempre presente na constituição das hemoglobinas fisiológicas, para fazer alfa com beta formando hemoglobina 1, alfa com delta formando hemoglobina 2 e alfa com gama produzindo hemoglobina fetal, não tendo alfa, eu não consigo fazer essas hemoglobinas em quantidade suficiente. E eu começo a ter que fazer outros tipos de hemoglobinas que são, por si só de estarem presentes patológicas, que são as hemoglobinas H, que é a união de 4 betas, ou a hemoglobina BART, que é a união de 4 gamas, ok? Então, esse indivíduo aqui da alfa-talassemia, os genes que controlam a alfa-talassemia são 4, ao contrário da beta-talassemia, que eram 2. Então, são 4 genes alfas que tem um indivíduo normal. Agora, a cada gene alfa que eu perco, eu vou agravando o quadro de alfa-talassemia desse indivíduo. Quer ver? Olha lá, o indivíduo portador silencioso, ele tem 3 alfas e um tracinho, quer dizer que só tem 3 alfas funcionantes. Ele nem sintomas tem. O indivíduo com traço alfa-talassêmico, ele tem 2 alfas funcionantes, e ele vai ter sintomas brandos, traços de hemoglobina H, discreta microcitose e hipocromia, e geralmente a hemoglobina dele está lá na casa dos 10. Ele já começa a ter alguns quadros de hipoiclocitose também. O indivíduo com doença da HBH, ele só tem um alfa funcionante. Ele começa a ter sintomas graves, ele tem de 10 a 20% ali da hemoglobina H, né, com 4 betas, e ele tem anemia hemolítica e microcítica hipocrômica grave. Além disso, a hemoglobina dele já caiu, já está lá por 7, 8, 9, tá? Ele tem as hemácias em bola de golfe, ele tem poiquilocitose e ele tem a reticulocitose bem elevada. Já o indivíduo com hidropsia fetal, ele não tem nenhum gene alfa funcionante. Então, ele produz ali 80% de hemoglobina BART, que é a união de 4 gamas, ele tem de 10 a 20% de hemoglobina H, que são as 4 betas, intensa reticulocitose, eritroblastose, e ele vai ter a morte ainda na vida intrauterina. É um quadro bem mais grave, né, desse paciente. Aqui vale a mesma coisa que a gente falou lá na beta-talassemia, né? A gente já explicou esse slide, né, na aula anterior. Para quem não assistiu, vale a pena dar uma olhadinha lá. Mas só mostrando que esse indivíduo, né, ele vai perdendo os genes alfa, por isso os alfas vão ficando com essas setinhas menores, né, para baixo, e vai sobrando cadeia beta, mostrando que esse azul é o excesso de cadeia beta que não encontra correspondente em alfa para fazer hemoglobina 1. Então, sobrando beta, esse indivíduo começa a fazer hemoglobina H, até que esse indivíduo não tem nenhum alfa, né? E ele começa a fazer, inclusive, ele começa a não ter nem alfa nem beta, né? Ele começa a ter que fazer muita hemoglobina de 4 cadeias gama, né? Que vai formar a hemoglobina BART. E aí tem o quadro de hidropsia fetal. Lembrando que esses quadros, né, por serem genéticos, eles são descobertos ainda na infância. A partir do momento que a criança nasce, né, ela tem muita hemoglobina fetal, e ali até o 6º mês de vida ela vai substituindo essa hemoglobina fetal por hemoglobina do adulto. Só que no caso desses pacientes, eles não conseguem produzir a hemoglobina do adulto, então nesse período eles vão começar a manifestar a doença. Então ela é muito percebida lá na infância, né, quando você ainda é um bebezinho. E esse indivíduo ele começa a apresentar quadros de síndromes anêmicas, o médico vai suspeitando desses quadros genéticos e ele vai ter que pedir uma eletroforese para ver o padrão de bandas de hemoglobina desse paciente. Vamos ver como é que fica? Então vamos ver agora como é que a gente consegue interpretar um padrão de bandas na eletroforese. Então na eletroforese, né, a gente vai
pegar aqui o quadro de 5 pacientes, né, numerados de 1 a 5, e a gente tem aqui os padrões de banda, né, de hemoglobina A1, que é aquela hemoglobina do adulto, né, 96 a 98% no adulto, que é alfa com beta. Hemoglobina A2, né, que tem menor quantidade no adulto, pode ser feita até 10%, né, mas mesmo assim em quadros patológicos, geralmente ela está ali por volta de 3, 4%, que é a união de alfa com delta. Tem a hemoglobina fetal, que também é um padrão fisiológico, né, que é a união de alfa com gama, geralmente está em 1, 2% no máximo no adulto. Tem a hemoglobina S, muito relacionado com a anemia falciforme, né, e a hemoglobina BART, que dá hidropsia fetal, que são a união de 4 hemoglobinas do tipo gama. Então vamos lá. Paciente 1. Olha só, esse padrão de banda dele, primeiro padrão de banda que a gente vê na figura mais superior, mostra que ele tem muita produção de hemoglobina A1. Tem uma média produção ali de hemoglobina A2 e pouca produção de hemoglobina fetal. Basicamente, isso a gente poderia interpretar como sendo uma eletroforese de um indivíduo normal. Muita produção de hemoglobina A1, pouca de A2 e quase nenhuma de fetal. Se eu pegar o indivíduo 2 agora, ele tem zero produção de hemoglobina A1, que é aquela típica do adulto. Então, opa, se ele não tem essa produção, o que eu vou olhar? Será que ele produz hemoglobina A2 e fetal, que é a hemoglobina fisiológica, que sempre leva alfa? Ele produz. Então, eu já começo a suspeitar que o problema dele não está na cadeia alfa, porque ele produz esse tipo de hemoglobinas. Ele tem A2 com alfa com delta e fetal, alfa com gama. Então, o problema dele aqui é o quê? É um quadro de beta-talassemia, provavelmente uma beta-talassemia menor, porque ele ainda produz muita quantidade de hemoglobina A2, né? Pelo menos 10%, e ainda tem uma quantidade aqui de hemoglobina fetal. Bom, o indivíduo 3, ele é um indivíduo que produz a hemoglobina BART, e como a gente falou, ela é muito relacionada com o quadro de hidropsia fetal. A hemoglobina BART, elas são 4 cadeias gamas. Esse indivíduo não conseguiu produzir nem hemoglobina A1, nem A2, nem a fetal. Ou seja, ele não conseguiu produzir nenhuma das hemoglobinas fisiológicas, que geralmente precisam de alfa. Então, esse indivíduo, provavelmente, ele tem um problema de alfa. E ele tem um problema grave. Tanto é que ele teve hidropsia fetal. Então, ele tem um quadro aqui de alfa-talassemia. Vejamos o indivíduo 4. Ele produz muito pouco hemoglobina A2, nada de A1, um pouquinho de hemoglobina fetal, e ele tem muita hemoglobina S. O fato dele ter a hemoglobina S já me faz suspeitar de anemia falciforme, que é característica desse indivíduo, sempre ter hemoglobina S. O que eu tenho que me perguntar é se ela é homozigótica ou heterozigótica. Vamos comparar com o indivíduo 5, que também tem a hemoglobina S. Esse indivíduo com a hemoglobina S, ele produz hemoglobina 1, que é a principal do adulto, coisa que o indivíduo 4 não produz. Então, o que eu posso afirmar é que esse indivíduo 4 ele tem um quadro de anemia falciforme homozigótica, que é mais grave. Ele tem os 2 genes para anemia falciforme. Agora, esse indivíduo 5, ele tem uma anemia falciforme heterozigótica. Só um gene o predispondo à anemia falciforme. Um outro gene não, tanto que ele consegue manter uma boa quantidade ainda de hemoglobina. Então, aqui um slide só com as respostas, para vocês terem aí gravadas, tá ok? Então, chegamos aqui na anemia sideroblástica, que é a última das anemias microcíticas e hipocrômicas que a gente vai tentar dar uma aprofundada. Essa anemia sideroblástica é uma anemia, às vezes, pouco estudada nas faculdades e que alguns colegas, às vezes, me perguntavam um pouquinho sobre ela. E eu mesmo falava assim, olha, eu sei que no diagnóstico ela é exatamente o contrário da anemia ferropriva. Então, se você pegar lá ferro sérico, ferritina, hemosiderina, CTLF e índice de saturação da transferrina,
Se você sabe da ferropriva, faz o contrário que dá certo para anemia sideroblástica. E era assim. Mas aí eu falei assim, não, vamos tentar estudar um pouco mais sobre isso aqui. Nem que seja o mínimo necessário para a gente poder abordar aqui na nossa aula. Então, assim, olha, a anemia sideroblástica, ela pode ser tanto de causas hereditárias quanto adquiridas. Se ela for de causa hereditária, ela tem relação com o cromossomo X, né? Ela é ligada ao X, e ela gera essa anemia microcítica hipocrômica. Mas isso não vai acontecer quando a gente tem ela de causa adquirida, seja por alcoolismos, drogas, intoxicações por chumbo, deficiência de cobre, onde a gente gera uma grande massa de população macrocítica com uma pequena subpopulação microcítica. Então já dá para a gente pensar aí que o RDW vai estar bem aumentado, né, dando uma anisocitose nesse paciente, pela diferença do tamanho das células eritrocitárias circulantes nesse paciente. Basicamente, a anemia sideroblástica, ela se dá por um excesso de ferro nesse organismo. E o problema é que a gente tem que ter ferro para fazer a molécula de hemoglobina, mas em excesso ele também não é bom. E ele vai causar falha na síntese da protoporfirina, que junto com o ferro está lá na formação da molécula de hemoglobina. Então eu vou ter uma medula que ela é hipoproliferativa devido a esse excesso de ferro. O diagnóstico, eu vou fazer um exame de medula óssea, que vai mostrar uma hiperplasia eritroide medular sem aumento de reticulócitos, ou seja, vou ter uma eritropoese irregular, confirmando esse quadro de anemia hipoproliferativa desse paciente. Então, lembrando aí, a gente trata ela como uma anemia microcítica hipocrômica, mas desde que ela seja ligada ao X, seja de causa hereditária e não adquirida na vida adulta. Chegamos então no resumo das anemias, que era aquele quadrinho que você decora para fazer uma prova e esquece. E a partir dessa aula, você vai tentar entender todo o quadro do paciente e você vai chegar nesses resultados, sem necessariamente ter que decorar. Ou se decorou, excelente, mas se esqueceu lá na hora da prova, você tem como fazer o raciocínio e chegar nesses resultados. Então veja só, nas colunas da tabela nós temos os exames, lá, ferritina, que é a forma de depósito do ferro no enterócito. Temos a hemosiderina, que é a forma de depósito no baço. O ferro sérico, que é o ferro que está sendo transportado pela transferrina até a medula óssea. E lembrando que o IST e o CTLF são características de ocupação dessa transferrina. Se ela estiver muito ocupada, o IST vai estar alto. Se ela estiver pouco ocupada, a saturação vai estar baixa. E o CTLF é, de certa forma, o contrário. Se a transferrina está levando muito ferro, tem pouco lugar para ela levar, então a capacidade de ligação fica baixa. Agora, se a transferrina está levando pouquinho ferro, ela tem muitos lugares livres e a capacidade total de ligação ao ferro fica alta. A gente tem um quadro só que muda isso e que a gente vai te mostrar agora um a um. Então, agora eu vou te explicar os diagnósticos laboratoriais daquele resumão, um a um. Sugiro que você pause o vídeo, dê uma lidinha no textinho, mas eu vou te falando rapidamente como que funciona cada uma das anemias microcíticas e hipocrômicas, ok? Então aqui, ó, basicamente, anemia ferropriva. O indivíduo não está tendo ingestão de ferro suficiente para suprir as suas necessidades. Ele começa a usar as reservas de ferro dele, que são ferritina e hemosiderina, que vão diminuir. Com o passar do tempo, ele já não tendo reserva para suprir o ferro sérico, esse ferro sérico também começa a diminuir. E aí a transferrina dele, ele tem problema nela? Ele tem problema hepático, por exemplo, para diminuir a proteína de fase aguda invertida. Ele tem alguma infecção, alguma neoplasia, alguma inflamação que vai diminuir? Não. Então ela continua na mesma quantidade. Só que ela está na mesma quantidade, mas ela não tem ferro para carregar. Então, a saturação dessa transferrina, o índice de saturação da transferrina, também vai ficar diminuído. E como que vai ficar a capacidade dessa transferrina de levar mais ferro? Super aumentada, ela está lá disponível para levar ferro. Então, o CTLF ou o TBIC também estará aumentado. Continuando nosso resuminho de diagnósticos, agora com doenças crônicas. Novamente, sugiro, pausa o vídeo aí, dá uma lidinha no texto,
Mas qual que é a ideia? Se eu tenho uma neoplasia, uma infecção, todos esses micro-organismos ou essas células em proliferação estão querendo o ferro para se perpetuarem. Então, o que que o meu organismo vai fazer? Ele não vai ceder o ferro que ele tem em estoque para gerar ferro sérico. Consequentemente, ferritina e hemosiderina, que são estoques, sobem e o ferro sérico diminui. Só que lembra que eu te falei que a transferrina é uma proteína de fase aguda invertida? Ou seja, sempre que eu tiver uma infecção, uma inflamação, uma neoplasia, eu preciso gerar outras proteínas, globulinas, que vão ser necessárias para combater esse quadro infeccioso, por exemplo. Então, enquanto essas proteínas de fase aguda, né, aumentam durante esse processo de infecção, as de fase aguda invertida diminuem durante esse processo. É o caso da transferrina. Então, no quadro de doença crônica, a minha transferrina diminui. Diminuindo ferro, o que que eu pensava? Se eu não tenho ferro para ser transportado pela transferrina, o índice de saturação vai ficar diminuído. Mas eu esperava que a capacidade total de ligação ao ferro ficasse aumentada. Não era essa a lógica que a gente sempre pensou? Por que que nesse caso a capacidade total de ligação ao ferro diminuiu? A grande sacada aqui é o fato da transferrina ser uma proteína de fase aguda invertida. Valeria a lógica da capacidade total de ferro, de ligação ao ferro ficar aumentada se eu mantivesse o mesmo número de transferrina com uma diminuição do ferro sérico. Mas como tanto o ferro sérico quanto transferrina diminuíram, a proporção diminuiu. Eu perdi mais transferrina do que ferro. Então eu gerei uma capacidade total de ligação ao ferro também diminuída. Tenta ouvir devagarzinho, tenta fazer o raciocínio, acho que vale a pena, você vai entender. Para decorar, sideroblástica. Se você sabe ferropriva, faz o contrário, você já sabe todos os resultados de sideroblástica. Mas vamos entender. Se eu tenho um quadro de anemia sideroblástica, lembra aí, siderurgia não é aquela indústria que manipula ferro. Então, sidero aqui, ele tem relação com ferro. Então, eu tenho um excesso de ferro nesse organismo e, consequentemente, um aumento tanto das reservas quanto do ferro sérico circulante. Então, aumento de ferritina, de hemosiderina e de ferro sérico. Tenho aqui inflamação, infecção, neoplasia? Não tem. Então, eu não tenho alteração da transferrina. Então, eu tenho uma manutenção da quantidade de transferrina com um aumento do ferro sérico. Então, vale a nossa lógica. Transferrina está levando muito ferro? Então, ela está muito saturada. Índice de saturação da transferrina sobe. Transferrina está levando muito ferro, então sobra pouco lugar para ela levar ferro. Então, a capacidade total dela se ligar a ferro, CTLF, está diminuída. Nas talassemias, alfa e beta, eu tenho algum problema aqui com ferro? Não, eu tenho uma doença que é de cunho genético. Então, eu vou ter problema em ferritina e hemosiderina? Não, elas vão ficar normais, aumentadas, elas vão ter quantidades normais lá de ferritina e hemosiderina. E de ferro sérico? Normal, também não tem problema nesse ciclo aqui do ferro. Transferrina? Normal, inalterada, não tem infecção, inflamação que justifique isso. E aí vale a lógica. Se eu tenho muito ferro e transferrina está normal, essa transferrina ela está o quê? Muito saturada, IST elevado. E ela pode levar pouco ferro, ela tem pouco lugar para transportar ferro, porque ela já está saturada, capacidade total de ligação ao ferro diminuída. Bom, mas se esses exames aqui não deram diferença entre alfa e beta-talassemia, o que vai diferenciar uma da outra? Aí lembrar, temos que pegar lá na eletroforese e ver a diferença dos padrões de bandas de cada indivíduo para definir qual o tipo de talassemia ele tem e vai, inclusive, ajudar a distinguir a intensidade do quadro desse paciente. É claro que se a gente dosar uma hemoglobina desse paciente, quanto mais grave o caso, mais diminuída também vai estar. Então, alguns exames de sangue, né, de análise periférica aqui de sangue, vai nos ajudar também a fazer um raciocínio clínico sobre o quadro desse paciente. Mas a confirmação sempre eletroforese.
Por fim, então, pessoal, outros achados laboratoriais que a gente sempre pode estar encontrando nessas anemias são as anisocitoses, quando o RDW está acima de 14, né, mostrando que está havendo um convívio entre células de diferentes tamanhos, independente se é macro ou se é microcítica. Né, posso ter a poiquilocitose, que é essa alteração na forma das hemácias, como a gente viu, né, se você tem às vezes hemácias em forma de bola de golfe, você vai ter o aumento de EPO, que geralmente acontece nos quadros de hipóxia, por exemplo, como a gente explicou lá na fisiopatologia da anemia por doença crônica. E algumas dessas anemias são hiperproliferativas e algumas hipoproliferativas, eu já deixei isso separado para você. Lembrando que esse padrão não é o que a gente está usando aqui nessa aula para diferenciar o tipo de anemias, mas que também te ajuda, já que alguns autores utilizam essa classificação. Então, só para a gente ter isso aí, ó. Dentre essas anemias que a gente estudou, as anemias hiperproliferativas, ou seja, que a medula óssea vai responder tentando gerar um aumento na produção de eritrócitos, são as talassemias alfa e beta. Já na sideroblástica, na ferropriva e na doença crônica, por diferentes motivos, essa medula não vai tentar responder. Ou seja, na sideroblástica, porque o excesso de ferro prejudica a síntese da hemoglobina, né? Apesar de eu precisar de ferro para gerar a molécula de hemoglobina, o ferro em excesso ele atrapalha a eritropoese. Na ferropriva, eu não tenho o substrato do ferro para gerar o eritrócito e a hemoglobina. Então, eu não tenho como fazer a hemoglobina para colocar ela lá dentro do eritrócito, então minha medula não tem nem como responder. E na doença crônica, na verdade, o organismo ele priva, né, ele armazena o ferro ferrosiderina e de ferritina, porque ele não quer dar ferro para esses micro-organismos sobreviverem, e negando o ferro para esses micro-organismos, ele acaba negando o ferro para a sua medula também, ele não pode gerar ferro circulante, e não tendo ferro circulante, seria semelhante ao que acontece na anemia ferropriva, a medula não está recebendo o substrato necessário para fazer a hemoglobina e, consequentemente, a hemácia. Então, todas essas anemias são hipoproliferativas. Pessoal, essa aulinha acabou, nós vamos para as próximas aulas. Espero ter ajudado vocês aí. Um grande abraço.